o que eu vejo é que, nesse contexto e nesse momento, se não houver um enfrentamento direto entre o Irã e Israel, de outra parte, infelizmente, e aqui eu quero dizer para vocês que isso não me deixa feliz, tá? Mas é uma constatação técnica, muito provavelmente o norte da faixa de Gaza esteja condenado. Atenção Brasil, 21 de outubro de 2023, 20 horas e 2 minutos. Se não houver nenhum tipo de situação excepcional, se não houver um acirramento do controle com o Hezbollah, do confronto com o Hezbollah e eventualmente o ingresso de outros grupos pró-iranianos, eventualmente do próprio Irã nesse conflito, eu temo que pelo contexto atual, pelo menos o norte da faixa de Gaza esteja condenado à desaparição. Eu temo que o norte da faixa de Gaza, em função do perfil de ataques, em função da insistência para evacuação, em função, inclusive, de muitos rumores em relação à criação de uma zona tampão, e pela questão dos corredores também, eu quero dizer para vocês o seguinte, Roberto Henriques, um abraço, eu quero dizer para vocês o seguinte, Marta Lopes, eu temo que a faixa ao norte de Gaza esteja condenada se não houver nenhuma novidade. Porque os ataques eles são muito intensos, há o pedido permanente pela desocupação da região, tá? Isso pode mudar? Pode. Como? Se a fronteira norte degringolar, se entrarem grupos iranianos que estão na Síria, que estão no Iraque, eventualmente as coisas se complicarem muito. Mas eu acho que, no contexto atual, o norte da faixa de Gaza está condenado. Infelizmente. Digo infelizmente porque milhares e milhares e milhares de pessoas vivem nessa região e, efetivamente, já em condições muito difíceis, quase que subhumanas. Como é que essas pessoas encontrarão guarida, né? Ou vão para novos campos de refugiados, ou vamos criar novos campos de refugiados? Hoje eu conversava com uma pessoa que viveu em Alepo no final da década de 50, começo da década de 60, e ela me dizia, né, da questão dos refugiados palestinos e dos frequentes conflitos árabes e israelenses, a quantidade de refugiados palestinos pelo mundo árabe, então das condições precárias dos campos de refugiados, que existem até hoje na periferia de Damasco, em Yarmouk, que existem no Líbano, que existem na Jordânia, que existem no Egito, né? E, infelizmente, eu estou, nesse momento, se não houver nada de novo, eu acredito que, lamentavelmente, a gente tenha um destino muito complicado para o futuro da região norte de Gaza, tá? O número de mortes é muito alto, os bombardeios só se intensificam, as coisas estão cada vez mais difíceis, e as perguntas, eu estou vendo o pessoal falando muito, mas e o Egito, e a Frente Árabe, e a Jordânia, e a Arábia Saudita? Muita coisa retórica, na medida em que os Estados Unidos, eles vão de alguma forma pressionando, e de alguma forma fazendo mais concessões de crédito, perdoando dívida, comprando petróleo, né? Eventualmente outras coisas, além dessa que a gente enxerga na superfície, tá? É muito possível. Fica muito difícil contar com a possibilidade, inclusive material. Uma coisa é o povo no mundo árabe, no mundo islâmico, que está absolutamente revoltado com essa situação. Outra coisa é imaginar que nós tenhamos um ingresso de exércitos árabes nesse conflito. Mesmo que, e aqui eu já estou indo ao ponto, mesmo que 20 quilômetros desses 47 de Gaza sejam ocupados militarmente. Eu não vejo essa perspectiva. Quer dizer, eu digo lamentavelmente não vejo essa perspectiva, não porque esteja torcendo para um lado, para outro lado, a questão não é essa aqui. Tem milhares de famílias ali. Você tem 1.100.000 pessoas. Você tem crianças morrendo. A estimativa é que pelo menos 120 a 150 crianças palestinas morram por dia. Não está certo torcer para isso, né, gente? Vamos lá, tudo bem. Uma coisa é que muita gente condena o que aconteceu no dia 7 de outubro em Israel de forma muito enfática. Eu acho que há uma condenação em relação à violência contra civis, e aqui falo por mim particularmente, isso fora da análise da questão geopolítica, da questão da ocupação, da questão da opressão, da questão de eventuais segregações. Do ponto de vista material, o que aconteceu ali, ninguém apoia que mulheres, que crianças, que idosos sejam mortos.
eu suspeito muito do fato da falta de informação em relação a toda a tradição preconizada pelos serviços especiais israelenses. Mas talvez houvesse até alguma informação de que algo menor pudesse acontecer e, de repente, eles não tinham informação sobre a dimensão. Tudo isso é admissível, é passível de reflexão. O que não é admissível é que nós, para nos contrapormos, seja qual for a nossa opinião política, seja qual for a nossa inclinação, que nós, para nos contrapormos a esta situação, justifiquemos ou naturalizemos que 1.100.000 pessoas sejam desalojadas, que 2.300.000, quiçá, sejam desalojados, e que milhares de pessoas morram como se fossem números. Se há alguma controvérsia em relação à questão do ataque ao Ahli Arará, há alguma controvérsia em relação, por exemplo, ao ataque à Igreja Ortodoxa Grega, que ceifou a vida de dezenas de cristãos? Há alguma controvérsia em relação ao ataque ao mercado de Nuseirat, que aconteceu hoje, e cujas imagens terríveis estão em nosso Telegram? Não há. Tá? Não há. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu vi um comentário aí, ninguém apoia, mas muçulmanos apoiam sim. A população apoia, mas os governos ou não apoiam ou não têm meios. Tá? Então, explicando para vocês de uma forma muito clara. Ou os governos não apoiam, porque estão, de alguma forma, subvertidos por interesses de grupos que controlam determinados países e agendas, ou eles não têm meios. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O próprio Catar, que serve de intermediário, né? O Hamas disse agora há pouco que queria libertar mais 2 reféns, mas que Israel não aceitou, porque entendeu que poderia ser propaganda e tal. Pois bem, o Hamas até diz que a partir de um determinado momento que for possível, vai libertar todos os civis, né? Isso também pode ser um exercício de propaganda, tá? E que só não liberta todos os civis porque não há condição nesse momento. Essas intermediações seriam pelo governo do Catar, tá? O governo do Catar tem boas relações com Israel, tem boas relações com os Estados Unidos, tem boas relações com o Hamas. Não vai entrar no conflito, apesar do Catar ser um país pequeno. O governo da Jordânia, que é vizinho, por mais que vocês queiram crer que 80% da população seja palestina, tá? 70%, 80% da população do reino Hashemita da Jordânia, que também é governado por uma minoria, não vai entrar no conflito, primeiro porque não tem condição militar. Impossível. Outra, porque setores do governo jordaniano são absolutamente comprometidos com os interesses de Israel na região. Essa é a realidade, tá, gente? Pode ser dolorido, pode ser, vamos dizer, ousado ou corajoso da minha parte no sentido da exposição tão pragmática dos fatos, mas alguém tem que colocar as coisas em ordem, sob o ponto de vista que as pessoas não sejam ludibriadas. Tá? O fato, Denise Moraes, da morte de inocentes, se há um crime, se há uma transgressão, não é com outras transgressões ainda maiores que você consegue reparar a situação. Então, essa justificativa que diz assim, mas eles começaram, então quer dizer, então vale tudo? E eles começaram é muito relativo também, porque esse é um conflito que tem pelo menos 75 anos. Onde você já teve inúmeros casos de fluxo de refugiados palestinos em função de êxodos e de processos de limpeza étnica. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então é muito simplista essa explicação. Eles destruíram lá, então vamos matar todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Tem mulher, tem criança, tem idoso. Não é assim que as coisas funcionam. Ou vai ter alguém que tenha a integridade de falar sem que tenha receio de agradar ou desagradar A, B, C ou D, mas de maneira íntegra, em relação a todos os fatos, inclusive porque é preciso que se faça uma apreciação se em algum dia houver vontade das partes chegar a um processo verdadeiro de paz, porque também não há paz sem dignidade. Paz sem dignidade de cunho positivo, né, é como diz a música, é medo. É medo. Para mim, o que aconteceu em Artsakh agora, a partir do último dia 19 de setembro, é um laboratório de limpeza étnica para que, eventualmente, a gente desaloje ou desocupe a faixa de Gaza. Uma coisa seria, nesse momento, Israel dizer, eu vou perseguir os elementos do Hamas que atacaram nosso território a partir do último dia 7 de outubro, tá? E aí eu não estou entrando na questão
do aspecto colonial, geopolítico, tal. Estou dizendo em relação, como se tudo tivesse começado no último dia 7. A outra coisa é você pegar aviões de guerra F-16, helicópteros Apache, drones Harop, artilharia de 155 milímetros e dizimar bairros. Tá? A denúncia de que 10 ou 11 hospitais teriam sido atingidos. E não apenas a questão do Ahle Arará, que alguns querem suscitar como polêmica. Tá? Então, é fundamentalmente essa questão que nós temos que suscitar. As vidas não têm valor diferente. Não é possível que alguém ache que é certo matar crianças, idosos, praticar política de terra arrasada. Não é possível. Não é possível, não é honesto. Ou perdemos completamente qualquer tipo de senso de humanidade. Então, nós vamos matar uma população inteira porque essa população estaria eventualmente vinculada, sine qua, né, sem exceção, a toda a estrutura que eventualmente no dia 7 perpetrou o ataque capitaneado pelo Hamas. Então, gente, eu acho muito complicado, tá? Eu acho muito complicado. Fábio Ribeiro, ou você está com déficit cognitivo, ou você está mal intencionado. Eu não minimizei, eu só disse que o que aconteceu no dia 7, que nós condenamos no dia 7, sob o ponto de vista de atingir civis, na minha concepção individual e pessoal, não pode ser solucionado matando muito mais civis ou promovendo política de desalojar populações inteiras. Não existe. Não existe. É desonesto. Façam a propaganda que vocês quiserem. Aqueles que eventualmente querem se insurgir de maneira a desvalorizar vidas como se algumas fossem mais valiosas do que outras. Façam a ilação que vocês quiserem. Tá? Uma coisa é você dizer, repito, de maneira plena, peremptória, é o que o Jorge está dizendo aqui, perdeu-se a noção de razoabilidade. Né? Perder a noção de razoabilidade é alguma coisa que, para hoje, essas pessoas que estão aqui no Brasil refletindo clichês de propaganda, é muito bonito, né? É muito gostoso, porque a gente está muito longe da região do conflito. Mas amanhã depois pode bater na tua porta. E eu quero dizer para você que defende isso, que, na realidade, sempre tem alguém mais forte. Né? Tem políticos brasileiros que acham que fazer a defesa de determinados preceitos, sejam dogmáticos ou fundamentalistas, pode justificar ou mitigar o valor da vida de A, B, C ou D. Não tem condição. Não tem condição. Tá? Não tem condição.